No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. A revelação cai como uma bomba no coração de Laís, que sempre temeu o momento em que a filha faria perguntas difíceis. Com a informação jurídica em mãos, Cecília a incentiva a enfrentar a verdade e preparar o terreno para o inevitável reencontro entre Sarita e o pai biológico. O clima é de tensão, mas também de esperança de que a menina finalmente tenha respostas. Enquanto isso, Dr. Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor do que o esperado. A notícia gera alívio imediato na família Reutemann. Celina, emocionada, chora ao lado do sobrinho, enquanto a melhora renova as esperanças de que Afonso consiga superar a doença e retomar sua vida com mais força, embora a luta ainda esteja longe de terminar. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em outra parte da cidade, Consuelo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. A modista, lisonjeada, promete se dedicar de corpo e alma para criar uma peça inesquecível. Daniela, radiante, experimenta os primeiros croques e se emociona ao imaginar o dia do casamento. O momento sela uma parceria que promete render elogios e marcar a sociedade com elegância. Pascoal, por sua vez, cria coragem e declara seu amor para Gilda, incentivado pelas palavras de Bartolomeu. A cena é terna, com Gilda sendo pega de surpresa, mas deixando escapar um sorriso tímido que revela a possibilidade de um novo romance. O gesto do comerciante simples mostra que até os corações mais discretos podem explodir em paixão quando menos se espera. Lucimar e Vasco, animados, avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. O empresário, surpreso, hesita diante da ideia. Por fim, Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete. Com sua lábia venenosa, ela planta a ideia de que a bilionária está vulnerável e que é o momento perfeito para pressioná-la. Ana Clara, hesitante, se vê dividida entre a ambição e o medo de cair nas garras da megera. Marco Aurélio e Leila vão se hospedar no luxuoso Copacabana Palace justamente na noite em que Odete Reutemann será assassinada. As sequências mostrarão a movimentação enigmática do casal, levantando dúvidas e alimentando novas pistas sobre quem realmente teria coragem de puxar o gatilho contra a bilionária. Na primeira cena, a câmera vai abrir em um grande plano do saguão iluminado do hotel. O relógio de parede marcará quase meia-noite, mas a movimentação ainda será intensa. Turistas elegantes se cruzando, garçons apressados, música discreta no piano da recepção. No meio desse cenário de luxo, Marco Aurélio e Leila surgirão lado a lado, imponentes. Ele, de terno impecável, ajustando os punhos da camisa como se estivesse se preparando para um duelo invisível. Ela, com vestido vermelho de seda, deixando claro que não pretendia passar despercebida. Ao chegarem ao balcão da recepção, o gerente do hotel os cumprimentará com deferência. Dr. Marco Aurélio, Dona Leila, sejam bem-vindos mais uma vez ao Copacabana Palace. O quarto presidencial está à disposição. O empresário abrirá um leve sorriso, mas sua expressão não esconderá a atenção de alguém que parece carregar um segredo. Leila, firme, fará questão de confirmar os detalhes da hospedagem. Queremos discrição absoluta esta noite. Nenhuma ligação, nenhuma visita inesperada. O recepcionista assentirá, sem imaginar que aquela exigência simples poderia se transformar em uma pista valiosa nas investigações posteriores. Enquanto as malas são levadas, o casal decide jantar no restaurante do hotel. A câmera acompanhará os dois atravessando o salão, atraindo olhares de curiosidade e respeito. Marco Aurélio puxa a cadeira de Leila, que sorri satisfeita com a atenção. O garçom se aproxima e apresenta o cardápio. O chefe recomenda o Tournedos ao molho madeira,
acompanhado de um Chateau Margaux safra especial. Leila, sempre decidida, fará questão de escolher por ambos. Traga exatamente isso, e rápido. Enquanto o garçom se afasta, Marco Aurélio encosta-se na cadeira, observa o ambiente e percebe uma figura familiar circulando entre as mesas. Maria de Fátima. O olhar dele endurece, mas não há contato. Nenhum gesto de reconhecimento, nenhuma palavra trocada. Apenas silêncio. O público entenderá que existe algo maior entre eles, mas que naquela noite cada detalhe precisa ser mantido sob controle. Leila percebe o desconforto do marido e dispara em tom baixo. Não é hora de se distrair. Estamos aqui porque precisamos. Odete não pode perceber nada. Marco Aurélio suspira, disfarça e ergue a taça de vinho. A essa altura, Leila, o que está feito, está feito. Agora é esperar para ver quem vai sobreviver ao jogo. As cenas seguintes reforçarão o mistério. A narrativa mostrará em cortes rápidos que, ao mesmo tempo em que Marco Aurélio e Leila aparentam normalidade, Odete estará em outro ponto do hotel, em seu apartamento luxuoso, cercada por telefonemas e papéis confidenciais. A montagem paralela criará um clima de tensão, como se os destinos estivessem prestes a colidir. Enquanto isso, no restaurante, Marco Aurélio deixa escapar frases ambíguas. Estranho pensar que, em um lugar como este, cercado de luxo, uma vida pode acabar em segundos. Leila o encara, tentando decifrar se aquilo é apenas filosofia ou confissão velada. Ela aperta a mão dele por baixo da mesa, como quem quer lembrá-lo de que cada palavra pode ser uma armadilha. O público, atento, perceberá que essa hospedagem não é casual. A presença deles no Copacabana Palace será um detalhe crucial, uma peça que se encaixa na teia de suspeitos, que se fechará em torno do crime. E mais ainda será vista como um movimento calculado, que poderá incriminar ou inocentar o casal dependendo do rumo da investigação. Na madrugada, uma nova sequência ampliará a atenção. Marco Aurélio será visto saindo discretamente do quarto, ajeitando a gravata e evitando os olhares dos funcionários. A câmera acompanhará seus passos até o corredor, onde ele parará diante de um espelho. O reflexo mostrará um homem dividido entre o medo e a ambição. Ele passará a mão pelo rosto e murmurará: "Chegou a hora. Não tem mais volta." Pouco depois, Leila será vista sozinha no quarto, sentada à beira da cama, com as mãos trêmulas segurando uma taça de champanhe. Seus olhos fixos na porta, como se esperasse que a qualquer momento algo terrível fosse acontecer. O telefone toca. Ela atende com voz baixa. "Alô? Sim, está feito." A cena terminará com um corte seco, sem revelar quem estava do outro lado da linha. Na mesma noite, a câmera vai revelar um detalhe que até então passou despercebido. Marco Aurélio pedirá discretamente para que o garçom envie uma garrafa de champanhe para a suíte de Odete Reutemann. O público estranhará a atitude, já que em nenhum momento os dois personagens demonstraram proximidade visível. O garçom, inocente, anotará o pedido e seguirá para cumprir a ordem. Mas ao bater na porta da suíte de Odete, deve ser mais uma tentativa ridícula de algum bajulador. Que bebam eles. Eu não preciso de brindes. Ela pousará a garrafa sobre a mesa, sem abrir. O objeto, contudo, se transformará em mais uma peça do quebra-cabeça, carregando o peso de um gesto que pode ser interpretado como armadilha, álibi ou provocação. Enquanto isso, Leila permanecerá inquieta no restaurante. Seus olhos percorrerão cada rosto no salão, como se tentasse prever qual deles poderia virar testemunha. Quando Maria de Fátima cruzar novamente o ambiente, Leila desviará o olhar, mas não resistirá em comentar com o marido assim que ele retornar à mesa. Ela está aqui. Aquela menina, sempre orbitando em torno de Odete. Será coincidência? Marco Aurélio, firme, retrucará em tom seco. Coincidências não existem neste mundo, Leila. Cada peça está onde precisa estar. A resposta do empresário deixará o público ainda mais desconfiado de suas reais intenções.
Seria ela o cérebro por trás da execução? Ou apenas mais um jogador tentando se proteger no tabuleiro de intrigas? Mais tarde, no corredor que leva às suítes, o silêncio vai ser cortado por passos apressados. Marco Aurélio aparecerá andando em direção ao quarto, mas ao notar a presença de uma camareira, fingirá procurar gelo e mudará a rota. Esse detalhe pequeno servirá para incriminá-lo nos depoimentos posteriores. O funcionário dirá ter visto o empresário rondando os andares próximos à suíte de Odete. Leila, por sua vez, será vista mais tarde ligando do telefone do quarto para um número desconhecido. Está tudo dentro do esperado. Agora só precisamos de tempo. A frase cairá como uma bomba, pois não deixará claro se ela se refere a negócios ilícitos, a uma conspiração contra Odete ou apenas a uma jogada para garantir o futuro da família. Nos capítulos seguintes, após o disparo que calará a voz da bilionária, a hospedagem de Marco Aurélio e Leila será alvo de investigações intensas. A polícia solicitará imagens das câmeras do hotel, registros de telefonemas e até notas fiscais do restaurante. E cada detalhe parecerá incriminar ainda mais o casal. Um investigador comentará: curioso, não? Eles chegam no mesmo dia do crime, exigem discrição absoluta, evitam contato com testemunhas e ainda rondam os corredores. Isso não é turismo, isso é estratégia. Mas a novela, em sua engrenagem clássica, jogará a suspeita de um lado para outro. Ao mesmo tempo em que Marco Aurélio e Leila se tornam peças centrais, outras cenas mostrarão César, Maria de Fátima, Heleninha. Assim, a novela vai consolidar o Copacabana Palace como palco da noite mais sombria da trama. Enquanto Odete enfrenta seu destino fatal em um canto do hotel, Marco Aurélio e Leila constroem, sem perceber, um álibi frágil que poderá ruir a qualquer momento. E diante de tantas pistas espalhadas, ficará no ar a pergunta: o casal estava apenas no lugar errado, na hora errada, ou bem no centro de um plano meticulosamente arquitetado para selar o fim da bilionária mais temida do país? Maria de Fátima atravessará uma derrocada impressionante nas últimas semanas da novela. A ambiciosa, que sempre sonhou com luxo, fama e poder, verá sua vida virar um pesadelo de humilhações, fugas desesperadas e escolhas equivocadas que a levarão ao fundo do poço. A personagem, que um dia desfilou por mansões e se gabou de conviver com a alta sociedade, terminará encurralada entre a miséria e a maternidade, sendo obrigada a encarar a realidade dura que sempre desprezou. Tudo começará quando a morte de Mário Sérgio e Ana Clara abalar completamente os bastidores da trama. O clima de insegurança deixará Fátima paranoica. A vilã terá certeza de que é a próxima da lista e passará noites sem dormir, trancada, olhando pela janela e desconfiando até da própria sombra. O medo da morte começará a corroer sua mente e a falta de aliados a deixará ainda mais vulnerável. Odete Reutemann, fria e calculista, perceberá essa fragilidade. A bilionária não terá piedade. Decidirá se livrar da incômoda de uma vez por todas. Para isso, planejará um sequestro que se tornará um dos momentos mais sombrios da novela. Fátima será levada a um galpão abandonado nos arredores da cidade. O local, sujo e úmido, terá apenas uma lâmpada pendurada que balançará a cada rajada de vento, criando um clima de terror psicológico. Quem ficará responsável por vigiar a golpista será Celso, capacho de confiança de Odete. Ele, com seu olhar intimidador, não dará sossego. Provocará, ameaçará e deixará claro que, se tentar escapar, não sairá viva dali. Presenciar a decadência da filha de Raquel será cruel para os telespectadores. Orgulhosa, Fátima tentará manter a pose nos primeiros dias, gritando, xingando e prometendo vingança. Mas, com o passar do tempo, sua força se esgotará. Sozinha, sem maquiagem, sem roupas caras e sem a atenção que tanto buscava, a vilã será forçada a encarar a sua própria vulnerabilidade. O destino, no entanto, fará uma reviravolta.
A família Reutemann finalmente descobrirá que Leonardo está vivo, e isso mudará completamente a balança de poder. O segredo que Odete guardava com unhas e dentes não será mais vantagem, e Fátima deixará de ser uma ameaça. Sem utilidade para a bilionária, será liberada do cativeiro, mas não sem antes carregar as marcas psicológicas do medo que viveu ali. Livre, mas sem dinheiro, sem aliados e grávida, Fátima vagará pela cidade em busca de uma saída. Será nesse momento que, em uma comunidade, ela comprará uma arma de forma clandestina. A sequência será marcada por tensão. Uma mulher elegante, ainda tentando se diferenciar, negociando em vielas estreitas com traficantes desconfiados. O contraste entre a ex-rica e a realidade das ruas deixará evidente o quanto ela está deslocada e desesperada. Determinada a resolver sua vida de qualquer forma, a vilã surgirá no hotel de Odete no dia fatídico do assassinato. A gestante, de olhar perturbado, rondará os corredores como uma assombração. Sua presença chamará a atenção de funcionários e levantará suspeitas sobre seu envolvimento na morte da empresária. Esse detalhe aumentará o suspense da trama, já que muitos acreditarão que Fátima poderia ter puxado o gatilho. Mas, longe de se recuperar, a vilã continuará sua descida ao inferno. Expulsa do hotel por falta de pagamento, ela terá uma das cenas mais humilhantes de toda a novela. Fátima, que sempre sonhou com motoristas particulares e viagens em jatinhos, será obrigada a entrar em um ônibus lotado, sendo empurrada de um lado para o outro, espremida entre os passageiros, com um sovaco masculino praticamente em seu rosto. O incômodo físico virá acompanhado do peso simbólico, a derrocada completa de quem se julgava superior a todos. Sem ter para onde ir, buscará refúgio em um local que antes tratava com desprezo, o antigo apartamento de César. Aquele espaço, que sempre chamou de muquifo, será seu abrigo. O contraste será chocante. O lugar estará empoeirado, com móveis velhos, azulejos rachados e infiltrações nas paredes. Fátima, a mulher que um dia sonhou em ser herdeira da fortuna dos Reutemann, será obrigada a se deitar em um colchão velho e cozinhar em um fogão enferrujado. O tempo avançará, e nos capítulos finais veremos uma Fátima completamente transformada pela dureza da vida. Grávida, com o corpo cansado e os pés inchados, ela passará por momentos de desespero. Sem recursos, será obrigada a enfrentar filas em postos de saúde lotados, a ouvir críticas e até deboches de vizinhos que a reconhecem, lembrando de suas armações passadas. A vilã, que sempre se escondeu atrás da arrogância, terá que encarar o olhar de julgamento alheio sem ter forças para reagir. E será nesse cenário de ruína que nascerá Salvador, filho da ambiciosa. O parto será retratado com realismo, destacando a solidão da personagem. Não haverá enfermeira particular, nem quarto de hospital de luxo. Apenas a precariedade de um sistema público abarrotado. Ainda assim, quando segurar o bebê nos braços, Fátima sentirá pela primeira vez um misto de amor e desespero. O nome escolhido, Salvador, carregará uma simbologia poderosa. Uma homenagem ao avô, mas também uma possível esperança de redenção. Depois do nascimento, veremos um raro momento de reunião familiar. Fátima, mesmo rejeitada, será convidada para um almoço na casa de Raquel. A mesa simples simbolizará a união. Raquel, Ivan e a própria vilã compartilharão o momento. Embora ainda marcada pela arrogância, Fátima mostrará sinais de fragilidade. Ela não será mais a mesma mulher que um dia humilhou a mãe em frente a todos. O peso da maternidade e da derrota começará a alterar seu olhar. Ainda assim, a sombra da decadência não sairá de cena. A nova vida no muquifo, a luta diária pela sobrevivência, a dificuldade em lidar com um bebê sozinha, tudo isso será mostrado em detalhes. Fátima, que um dia se considerou acima de todos, terminará como mais uma entre tantos, perdida entre becos, ônibus lotados e paredes mofadas. Logo após o parto de Salvador,
Fátima acreditará que a maternidade pode lhe abrir portas, como se o bebê fosse uma espécie de trunfo. Ela tentará barganhar novamente com César, buscando uma reaproximação em nome da criança. Mas o rapaz, já marcado por sua própria decadência ao lado de Odete, não terá qualquer interesse em se envolver. O encontro será frio, com direito a frases duras. César lembrará que ela nunca quis família, apenas status. Humilhada, Fátima voltará para o seu pequeno apartamento carregando o filho no colo e as lágrimas nos olhos. As dificuldades só aumentarão. Sem emprego, sem estudo e com fama manchada, a vilã se verá obrigada a aceitar pequenos bicos, lavar roupas de vizinhas, vender objetos usados em feiras improvisadas e até pedir ajuda a estranhos. As cenas mostrarão uma Fátima exausta, com olheiras profundas, tentando embalar o bebê enquanto conta moedas para comprar leite. A cada obstáculo, surgirá a lembrança de sua arrogância passada. A mulher que dizia que dinheiro é a única coisa que importa, agora se verá incapaz de pagar sequer uma lata de leite em pó. O ponto alto virá quando, em um momento de fraqueza, ela se dirigirá até a mansão dos Reutemann. A ideia será implorar uma chance, uma migalha de apoio. No entanto, ao tocar a campainha, será recebida por porteiros que a barrarão. Odete já terá sido assassinada e a família, envolta em novos conflitos, não terá espaço para ela. Fátima ficará diante do portão, com o filho nos braços, implorando em vão. A imagem dela sendo ignorada, enquanto carros de luxo entram e saem da mansão, reforçará a ironia cruel. A mulher que tanto lutou para ser aceita naquele universo terminará como mera figurante do lado de fora. As humilhações não cessarão. Em outra sequência, a vilã tentará se aproximar de Raquel, acreditando que a mãe, de coração mole, acabará cedendo. Raquel até permitirá que ela participe de um almoço, mas a convivência mostrará que as feridas ainda estão abertas. A empresária, firme, dirá que pode dar carinho ao neto, mas que não confia mais na filha. Essa recusa deixará Fátima arrasada, sentindo-se deslocada até mesmo dentro da própria família. Um salto no tempo revelará a personagem completamente transformada pela miséria. O apartamento de César, antes chamado de Muquifo, estará cada vez mais degradado. Paredes descascadas, infiltrações, o teto quase desabando. A câmera mostrará detalhes. Uma panela fervendo água em cima de um fogareiro improvisado, roupas penduradas em fios no meio da sala, vizinhos gritando no corredor. Em meio a esse cenário, Fátima, já com semblante abatido e roupas simples, surgirá embalando Salvador. A arrogância dará lugar ao olhar perdido de alguém que não enxerga mais saída. O segredo mais sombrio e cruel que Odete manteve enterrado por mais de 13 anos finalmente será arrancado da escuridão. Um segredo que parecia intocável, impossível de vir à tona, cairá diante dos olhos incrédulos da família Reutemann. E não será por meio de boatos, nem por uma denúncia de desafetos, mas através da palavra de uma testemunha improvável. Nise, a avó de uma das jovens mais próximas dos Reutemann, que antes de morrer, deixou gravado um depoimento capaz de detonar a vida da empresária e mudar a história de todos. Na mansão, o clima é de tensão absoluta. Heleninha, sempre carregada de culpas e lembranças, sente o coração disparar ao ver a gravação começar. Afonso, em silêncio, cruza os braços, tentando manter a razão diante do inevitável. Marco Aurélio se mostra ansioso, mas ao mesmo tempo curioso. A imagem de Nise aparece na tela. Visivelmente debilitada, mas firme em sua decisão, ela começa a falar. Eu não podia morrer levando isso comigo. Vocês precisam saber. Leonardo não morreu naquele acidente. Odete o manteve escondido todos esses anos. Ele nunca vai ficar bom, tadinho. Mas pode ficar vivo. A reação é imediata. Heleninha leva as mãos ao rosto, em choque. Um grito escapa de sua garganta. Não, não pode ser! Então eu não matei o meu irmão!
As lágrimas correm pelo seu rosto. Por anos, ela acreditou ser a responsável pela tragédia, carregando a culpa como uma cruz, alimentando seu vício e sua dor. Agora, diante da verdade, a ferida se abre ainda mais. Não apenas foi enganada, mas destruída pela própria mãe. Afonso, atônito, não consegue conter a revolta. 13 anos, mãe. 13 anos de mentira. Você deixou que a gente acreditasse nisso, que a gente sofresse. Como a senhora pôde? Odete, com seu semblante impenetrável, observa em silêncio. Mas a fúria contida em seu olhar denuncia que ela está encurralada. O depoimento segue, e Nise revela detalhes perturbadores. Os médicos pagos para forjar relatórios, a clínica secreta onde Leonardo foi internado, os subornos que mantiveram o segredo a salvo por mais de uma década. Maria de Fátima, sempre perspicaz, solta uma frase que provoca ainda mais incêndio. Eu entendi tudo na hora, porque já tinha visto uma foto dele na casa de Celina. Não era invenção minha, era ele. Leonardo estava lá, vivo. O nome de Celina deixa o salão em polvorosa. Celina tenta se defender, mas sua expressão vacilante a entrega. O silêncio dela é mais eloquente que qualquer palavra. A imprensa, sempre atenta aos escândalos da alta sociedade, não demora a repercutir. Já no dia seguinte, as manchetes estampam: Leonardo Reutemann, dado como morto há 13 anos, está vivo. Um repórter anuncia diante das câmeras. O terceiro herdeiro da poderosa família Reutemann sobreviveu ao acidente que o teria vitimado. Novas informações indicam que ele foi mantido em segredo durante todo esse tempo, possivelmente pela própria mãe, Odete Reutemann. A revelação cai como uma bomba. A opinião pública se divide. De um lado, os que sentem compaixão por Leonardo, imaginando os anos de reclusão e sofrimento. Do outro, os que exigem justiça, acusando Odete de monstruosidade e manipulação. Dentro da mansão, o clima é de guerra. Heleninha, devastada, confronta a mãe em uma explosão de rancor e mágoa. Você me destruiu, Odete. Me fez acreditar que eu matei meu próprio irmão, me jogou na bebida, me fez sentir a pior pessoa do mundo. E ele estava vivo esse tempo todo. Como você pôde ser tão cruel? Odete mantém a frieza que a caracteriza. Foi melhor assim. Leonardo não tinha condições de viver como vocês esperavam. Vocês não entenderiam. Eu fiz o que era preciso para proteger a família. Mas as palavras não encontram eco. A cada frase, a família se distancia mais dela. O Império Reutemann começa a ruir por dentro, corroído pela verdade que não pode mais ser abafada. Novos capítulos exploram o impacto da revelação. Afonso teme pelo futuro dos negócios, imaginando a repercussão nos acionistas e parceiros internacionais. Heleninha oscila entre o alívio de não ter causado a tragédia e o ódio por ter sido manipulada pela própria mãe. Marco Aurélio enxerga a oportunidade de tomar as rédeas da situação, mas percebe que o nome Reutemann está mergulhado em lama. Maria de Fátima, esperta como sempre, avalia como usar Leonardo em suas estratégias, talvez aproximando-se dele para conquistar poder e influência. Enquanto isso, boatos se espalham de que Leonardo pode aparecer diante das câmeras. Uma possível entrevista exclusiva é ventilada, o que deixaria a família em completo desespero. O suspense aumenta a cada capítulo, pois todos sabem que com a verdade exposta, o próximo passo é inevitável: a queda de Odete diante da sociedade. E então, acontece o golpe mais duro. Odete é assassinada. O crime transforma o escândalo em tragédia e provoca uma avalanche na mídia. Manchetes sensacionalistas surgem. O Império Reutemann em colapso, segredos, herdeiros ocultos e assassinato. Quem matou Odete? Leonardo, o filho oculto, muda a história da família. Na mansão, ninguém tem paz. A cada dia, novas perguntas, novas suspeitas, novos inimigos surgem. E no centro de tudo, Leonardo, o herdeiro que voltou dos mortos,
prestes a se tornar peça-chave em uma disputa que já ultrapassou os limites da família para se tornar um espetáculo nacional. Dias depois da revelação, a pressão da imprensa e das investigações se torna insuportável. A cada hora, um repórter acampa em frente à mansão Reutemann. Jornalistas tentam invadir a clínica onde Leonardo estaria internado e boatos correm pelas colunas sociais. O império da família se transforma em alvo de chacota, curiosidade e revolta popular. O grande momento chega quando uma decisão judicial obriga que Leonardo seja apresentado. O juiz determina que, por se tratar de um herdeiro legítimo, ele não pode mais permanecer oculto e sua condição precisa ser oficialmente reconhecida. É nesse instante que o segredo mais guardado de Odete se materializa diante dos olhos da família. A cena é carregada de tensão. Uma van preta estaciona discretamente na entrada da mansão. O portão se abre e 2 enfermeiros descem empurrando uma cadeira de rodas. A cada passo, o suspense aumenta. A família se reúne na sala. E o silêncio é tão profundo que se pode ouvir o ranger das rodas contra o piso de mármore. Heleninha é a primeira a se levantar. Ao ver o irmão, suas pernas tremem. "Leonardo, é você?" murmura sem conseguir controlar as lágrimas. Afonso, rígido, luta contra a emoção, mas os olhos marejados denunciam sua fragilidade. Leonardo surge fragilizado, o olhar distante, perdido em lembranças que não se organizam. O corpo carrega as marcas do tempo de reclusão, mas sua presença é arrebatadora. A cada gesto lento, a cada tentativa de pronunciar palavras desconexas, a família mergulha em um misto de dor, arrependimento e culpa. Heleninha se ajoelha diante dele, segura suas mãos e soluça. "Me perdoa, meu irmão. Eu passei metade da minha vida acreditando que te matei. E você estava aqui, sofrendo." Mas Leonardo não responde. Apenas a observa, com um olhar vazio, que ao mesmo tempo parece reconhecer e rejeitar tudo ao seu redor. Afonso se aproxima, a voz embargada. "Você é um Reutemann. Nada disso pode apagar quem você é. Eu prometo que nunca mais vão te esconder." Odete, em um canto da sala, tenta manter a postura altiva, mas é acuada pelas próprias mentiras. Pela primeira vez, seu silêncio não é sinal de força, mas de derrota. A imprensa consegue imagens do reencontro. No dia seguinte, os telejornais exibem as cenas em rede nacional. As primeiras imagens de Leonardo Reutemann, em público, após 13 anos desaparecido. O país inteiro se choca. Grupos de apoio a pessoas com deficiência se mobilizam, enquanto acionistas da TCA e investidores do Império Reutemann exigem explicações. Maria de Fátima vai provar do próprio veneno numa virada inédita, que vai deixar o público em choque. A vilãzinha, acostumada a manipular, enganar e sair impune das maiores armações, finalmente será encurralada por alguém ainda mais fria e calculista que ela, Odete Reutemann. A sequência vai mostrar a queda de braço entre 2 forças da natureza, a ambição desenfreada de Fátima contra a inteligência implacável da poderosa empresária. Fátima será sequestrada pela própria Odete e levada à força para um galpão abandonado na zona oeste do Rio de Janeiro. O local, uma fábrica desativada em Guaratiba, cercada por matagal, ferro enferrujado e janelas quebradas, será cenário de uma das sequências mais tensas da reta final. O cheiro de poeira misturado ao de óleo queimado cria uma atmosfera sufocante, quase claustrofóbica, como se o próprio espaço fosse cúmplice da crueldade que está prestes a acontecer. Odete, sempre impecável, surge ao lado de seu capanga, um homem de poucas palavras, mas de olhar intimidador. A ricaça não deixa espaço para dúvidas. Sua intenção não é apenas dar um susto em Maria de Fátima, mas sim quebrar seu orgulho, expor sua vulnerabilidade e deixar claro quem comanda o jogo. "Você achou mesmo que podia brincar comigo, minha querida?" dispara Odete, com a voz firme, ecoando pelo galpão vazio.
Eu já acabei com pessoas muito mais perigosas que você, e não hesitarei em acabar também com a sua vida e com a desse bebê que você carrega. As palavras caem como um soco em Fátima, que tenta disfarçar o medo, mas não consegue conter o tremor das mãos. Ela pensa em César, no filho que espera, e pela primeira vez a ficha cai. Talvez tenha ido longe demais em sua guerra por status e poder. Apavorada, Fátima tenta fugir. Aproveita um instante de distração do capanga e corre desesperada pelo matagal que circunda a fábrica. Seus saltos se quebram, o vestido rasga em galhos secos, o coração bate descompassado. Mas o pânico a faz tropeçar em uma raiz exposta. Ela cai com força, ralando os joelhos e gritando de dor. Em segundos, é rendida novamente. Odete observa a cena com um sorriso gelado, quase de prazer. Olhe para você, Maria de Fátima. Suja, arrasada, rastejando como sempre foi. Eu apenas estou mostrando ao mundo o que você realmente é. Nada. O silêncio do galpão é interrompido apenas pela respiração ofegante de Fátima, que percebe estar diante da maior inimiga da sua vida. Durante horas, a jovem é mantida ali, ouvindo ameaças e humilhações que corroem cada pedaço de sua vaidade. A escuridão da noite avança, e cada minuto parece uma eternidade. Depois de horas de terror psicológico, Odete decide que já foi suficiente. Sem se dar ao trabalho de olhar para trás, ordena que o capanga solte a rival no meio do matagal. Vamos embora! Essa garota não precisa de um tiro para morrer. Ela já está morta por dentro, abandonada à própria sorte. Maria de Fátima rasteja até a estrada mais próxima. O rosto está marcado por arranhões, o corpo dolorido e a mente em frangalhos. Mas há algo novo em seu olhar. Não apenas medo, mas uma chama de vingança que nunca havia queimado tão forte. No capítulo seguinte, o público verá a transformação da vilãzinha. Fátima surge com o cabelo desgrenhado, olhar perdido e roupas ainda marcadas pela noite de terror. Mas em vez de buscar ajuda ou denunciar o sequestro, ela toma uma decisão drástica. Vai direto a uma loja clandestina na Baixada Fluminense e compra uma arma. O vendedor, acostumado a receber clientes com rostos indecisos, estranha a firmeza daquela jovem elegante que, apesar da aparência abatida, segura o revólver como quem segura uma promessa. Esse modelo é pesado, dona. Tem certeza? Pergunta o homem. Absoluta, responde ela fria. Quero que ele esteja carregado. Essa atitude abre um novo leque de suspeitos para o mistério que está prestes a tomar conta da novela. A morte de Odete Roitman. Até aqui, nomes como César, Raquel, Marco Aurélio e até Leila já figuravam na lista de possíveis algozes da megera. Mas agora, Maria de Fátima entra oficialmente como uma das candidatas mais perigosas. As cenas seguintes vão reforçar o clima de tensão. Fátima será uma das últimas pessoas a ter contato direto com Odete antes de sua execução. Ninguém desconfia, mas a cada olhar gelado, a cada palavra entalada na garganta, ela demonstra que já não tem mais nada a perder. Enquanto isso, Odete segue se sentindo no controle absoluto da situação, acreditando que conseguiu subjugar a golpista. O que ela não imagina é que plantou a semente da revolta, alimentou o ódio e deu a Fátima o combustível que faltava para transformar sua vida em um barril de pólvora prestes a explodir. Os caminhos dessas duas mulheres se cruzarão mais uma vez, mas de forma ainda mais explosiva. Fátima, com a arma escondida na bolsa, ensaia mentalmente cada palavra, cada gesto. O bebê que carrega, em vez de amolecê-la, parece endurecer seu coração. A pergunta que fica no ar é inevitável. Será que Maria de Fátima será capaz de puxar o gatilho? Ou será apenas mais uma peça no tabuleiro de intrigas montado por Odete Roitman? Na sequência, o público verá Maria de Fátima em um dilema inédito. Sozinha em seu quarto, ela encara o espelho e quase não se reconhece. A maquiagem borrada, os olhos inchados e a arma sobre a penteadeira
formam um retrato de guerra. Ela toca o próprio ventre e sussurra: "Eu não vou deixar que ela acabe com a gente." Enquanto isso, Odete segue com seus negócios como se nada tivesse acontecido. Em uma reunião, esbanja sarcasmo, debocha de Raquel e humilha Marco Aurélio, mantendo o mesmo tom de superioridade que a tornou temida por todos. Mas, nos bastidores, seus passos já estão sendo vigiados. Fátima, escondida, a segue como uma sombra, testando o revólver, ensaiando o momento certo de atacar. A tensão aumenta quando César nota a instabilidade da esposa. Ele percebe que Fátima está nervosa, agressiva, e começa a desconfiar que algo grave está por vir. Em uma cena carregada de emoção, ele tenta arrancar a verdade. "O que você está escondendo de mim, Fátima? Eu te conheço. Você está diferente, está perigosa." Ela desvia o olhar, segura a arma dentro da bolsa e mente. "É só o estresse da gravidez. Você não entenderia." Na noite que mudará o rumo da trama, Odete retorna sozinha para casa após uma festa. O motorista a deixa na porta da mansão, mas decide não entrar. A câmera acompanha a vilã caminhando até a entrada com passos firmes, sem imaginar que a morte a espreita. Um carro suspeito estaciona a poucos metros. O barulho da porta batendo ecoa na rua silenciosa. Odete percebe que não está só. Vira-se, encara a escuridão e pela primeira vez parece desconfortável. "Quem está aí?" ela pergunta em tom de ordem. O silêncio é quebrado apenas pelo clique metálico de uma arma sendo engatilhada. A câmera mostra apenas a silhueta de quem aponta o revólver. Não se revela o rosto, apenas o reflexo do cano prateado contra a luz do poste. A respiração de Odete acelera, mas ainda assim ela mantém a postura. "Você não teria coragem." O disparo ecoa, seco, certeiro. Odete Reutemann cai no jardim da mansão, o sangue escorrendo sobre as pedras brancas. O grito de horror de uma vizinha que presencia a cena pela janela corta a noite. O corpo da empresária jaz imóvel e o mistério se instala. Quem puxou o gatilho? Teria sido Maria de Fátima, tomada pela sede de vingança? César, cansado das manipulações? Raquel, após anos de perseguições? Marco Aurélio, pressionado pelas humilhações? Marco Aurélio finalmente alcançará aquilo que sempre sonhou: sentar na cadeira mais alta da TCA e ostentar o título de presidente. Mas essa conquista não virá de forma limpa, nem simples. Antes disso, uma sucessão de intrigas, traições e golpes de mestre colocará sua vida em risco e transformará os corredores da empresa em palco de guerra silenciosa. Antes da virada triunfal, Marco Aurélio e Odete vão protagonizar um embate eletrizante. A matriarca da família Reutemann perceberá que perdeu o controle sobre o genro e tentará minar suas chances de ascensão. Os dois se enfrentarão em reuniões tensas, cheias de olhares venenosos e palavras afiadas como navalha. Em uma dessas noites, Marco Aurélio marcará um encontro em um local isolado. Seu objetivo será armar uma cilada para incriminar Odete, mas a vilã, astuta como sempre, conseguirá escapar no último instante. Policiais serão chamados, sirenes cortarão a noite e a imprensa quase descobrirá o escândalo. Diante do risco de um furo jornalístico que poderia abalar a imagem da TCA, Odete, com seu sangue frio habitual, dará um depoimento calculado. Não houve tentativa de homicídio. Foi apenas um assalto mal planejado, nada a ver com assuntos da empresa. A versão dela encerrará a investigação oficial, mas deixará no ar uma sensação de mentira bem contada. Marco Aurélio, furioso, terá certeza de que ainda precisa encontrar uma nova brecha para derrubar a sogra. Depois do episódio, uma falsa trégua será ensaiada. Marco Aurélio convidará Odete para uma reunião no escritório principal, diante de conselheiros, onde trocarão cumprimentos frios e sorrisos mecânicos. Para os olhos externos, parecia haver reconciliação, mas nos bastidores cada gesto escondia veneno. Odete, dissimulada, decidirá planejar sua vingança silenciosa.
Descobrirá que Marco Aurélio sofre de fortes enxaquecas e toma medicação controlada. Sem pestanejar, trocará os comprimidos por cápsulas envenenadas. O plano parecia perfeito, mas o destino dará uma rasteira na vilã. Em uma manhã qualquer, será César quem, ao reclamar de dor de cabeça, pegará distraidamente o frasco na mesa. Tomará o remédio envenenado e desmaiará diante de todos. O pânico tomará conta da casa. Marco Aurélio chamará médicos às pressas. O modelo resistirá, sobreviverá, mas ficará abalado, revelando a tensão. Alguém queria me matar? Ou queria matar você, Marco? O episódio exporá ainda mais a guerra interna, mas ninguém terá coragem de acusar Odete diretamente. O clima ficará insustentável. Odete, pressionada por investidores e com a imagem fragilizada, decidirá se afastar temporariamente da TCA. Reservará um quarto luxuoso em um hotel de alto padrão, onde receberá visitas enigmáticas. Entre telefonemas suspeitos e encontros à meia-luz, a vilã planejará um contragolpe contra o genro. Mas o destino será cruel. Naquela mesma suíte, tiros ecoarão de madrugada. Funcionários do hotel correrão apavorados pelos corredores. Quando a polícia chegar, encontrará Odete caída, já sem vida, em meio a taças quebradas e uma pasta de documentos confidenciais. Seu corpo será removido em uma maca, sob flashes da imprensa e curiosidade dos hóspedes. O rabecão a levará direto para o IML, onde o médico legista confirmará: morte por disparo de arma de fogo a queima-roupa. Dias depois, a perícia trará um detalhe que embaralhará ainda mais a trama. O perito informará ao delegado: a arma do crime tem digitais de 2 pessoas. Além da senhora Celina Junqueira, a Helena Reutemann também segurou o revólver. A revelação cairá como bomba, espalhando suspeitas por toda a família. Celina, com sua frieza habitual, negará qualquer envolvimento. Já Helena, fragilizada pelo alcoolismo e pela dependência emocional, terá dificuldade em sustentar sua versão. Enquanto a investigação se arrasta, Marco Aurélio enxergará a oportunidade dourada. A morte da ex-sogra abrirá caminho para sua ascensão. Convocado pela polícia para prestar depoimento, Marco Aurélio surgirá impecável, de terno escuro e semblante sério. O delegado não perderá tempo e irá direto ao ponto. De qualquer forma, senhor Marco Aurélio, o senhor assumiu o lugar que era da Odete na TCA? Sem hesitar, o executivo cravará: sim. Sua resposta soará como confissão, mas também como coroação. Marco Aurélio já se sentirá presidente de fato. Conselheiros dividir-se-ão entre desconfiança e admiração. Investidores estrangeiros elogiarão sua postura firme. Leila, ao lado do marido, terá a sensação de estar ao lado do homem mais poderoso da TCA, mas também o mais perigoso. A presidência não virá sem ônus. Dentro da empresa, muitos comentarão nos corredores que Marco Aurélio está por trás da morte de Odete. Rumores circularão de que ele manipula conselheiros, compra silêncios e ameaça quem ousa atravessar seu caminho. Enquanto isso, César, ainda abalado pelo envenenamento, passará a observar cada movimento suspeitará que tudo, desde a troca de comprimidos até a tragédia no hotel, possa ter sido obra dele. Na TCA, reuniões emergenciais definirão novas estratégias de expansão. Marco Aurélio fará discursos inflamados, falando em inovação, corte de gastos e novos contratos internacionais. Mas, por trás da mesa de madeira maciça, seus olhos revelarão algo mais sombrio: a sede de consolidar o império que agora lhe pertence. Com Odete fora do jogo, novos embates surgirão. Celina e Helena precisarão provar inocência. A polícia seguirá investigando. César, dividido entre o medo e a desconfiança, pode se tornar um inimigo interno. E Marco Aurélio, no auge do poder, terá que se equilibrar entre o brilho da vitória e as sombras de um crime mal resolvido. No mesmo quarto de hotel onde Odete foi assassinada, a polícia localizará uma pasta preta trancada por código.
o delegado exigirá a abertura e dentro dela aparecerão documentos comprometedores, contratos fraudulentos, movimentações financeiras em paraísos fiscais e relatórios confidenciais que ligavam grandes políticos à TCA. Marco Aurélio, ao ser informado, fingirá surpresa, mas por dentro vibrará. A pasta de Odete era a última arma que poderia destruí-lo. Agora, sob custódia da polícia, ele saberá como manipular a narrativa para se blindar. Se esse material vier a público, não é só a memória da Odete que vai para o chão. É a reputação do país inteiro, alertará um conselheiro. Marco, calculista, dará de ombros. Então façam o que sempre fizemos. Escondam. Leila começará a perceber o abismo em que está se metendo. Como esposa do novo presidente, terá acesso a conversas que não gostaria de ouvir. Escutará quando Marco pressionar Ricardo a destruir provas, ameaçar jornalistas e corromper policiais. Em um momento íntimo, Leila tentará confrontá-lo. Marco, até onde você vai por esse poder? Ele sorrirá frio, acariciando o rosto da esposa. Até onde for preciso, e você vai comigo. Leila se calará, engolindo o medo, mas sua expressão mostrará que, pela primeira vez, começa a cogitar trair o marido. César, recuperado do envenenamento, passará a agir pelas sombras. Procurará Helena e lhe contará suas suspeitas. Esse tiro no hotel, essa troca de remédio, nada disso é coincidência. O Marco está por trás. Enquanto isso, o delegado responsável pelo caso começará a unir as peças. Descobrirá que Odete tinha reuniões secretas com empresários rivais e que Marco Aurélio seria o maior beneficiado com sua morte. Pressionado por superiores, terá que decidir se leva adiante o inquérito ou se enterra de vez a investigação. Em uma conversa tensa com Marco, o delegado dirá: "O senhor pode enganar muitos, mas não a mim." Marco, em pé, olhar fixo, responderá com ironia: "Delegado, no final, não é sobre enganar, é sobre quem escreve a história. E a história, a partir de agora, sou eu quem dita." No conselho da TCA, Marco iniciará uma série de mudanças drásticas. Cortará projetos sociais, demitirá antigos aliados de Odete e trará executivos estrangeiros para fortalecer sua imagem global. Mesmo morta, Odete continuará a assombrar os bastidores. Reportagens não autorizadas começarão a surgir, sugerindo que ela tinha inimigos internos, mas também deixando rastros de que Marco pode ter manipulado toda a situação. A sociedade civil clamará por respostas. Enquanto isso, Celina, com sua calma venenosa, passará a se movimentar. Diferente dos demais, não buscará justiça, mas sim uma forma de assumir parte do império. Marco, você pode ter a presidência, mas quem tem as chaves do cofre sou eu, dirá em tom gélido. Entre chantagens, traições veladas e investigações inacabadas, a ascensão de Marco Aurélio se revelará mais instável do que ele imaginava. Quanto mais alto o trono, maior a queda que se aproxima.